Bom dia, HB Lovers e HB Haters. Tá tendo muito agora, Bastante. né, amiga? Depois dos vídeos polêmicos, tudo, então tem que cumprimentar todo mundo. Bom, é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, apertar o sininho. Bom, no nosso dia a dia é muito comum a gente ouvir algumas expressões do tipo, "Mas você tá louco, tá doido, coisa de louco", e coisas do tipo. A gente nunca para pra pensar que de fato o que tá implícito nisso, né? De que quando a gente fala tá doido, a gente tá falando de pessoas que de fato possuem distúrbios mentais, que sofreram ou sofrem de problemas dessa ordem. Bom, gente, a gente também tem que lembrar que a loucura, ela sempre foi um estigma pra todo tipo de sociedade que já apareceu por aí, né? Ao longo do tempo, ela foi estudada por diferentes ramos da ciência, como a psiquiatria, a psicologia, porque as pessoas nunca souberam muito bem de fato o que fazer com essa galera que parece que vive à margem daquilo que a gente considera normalidade, né? Por isso que é muito importante a gente lembrar que tanto a definição daquilo que ela é considerado loucura ou não, como as formas de você lidar com isso também variou muito de época pra época, né? A gente tem que lembrar que a gente tá falando de história. E o que a gente vai discutir hoje no vídeo, basicamente é isso. De como pessoas foram tratadas ou até mesmo diagnosticadas com esses problemas. Então, essas pessoas que com esses problemas mentais, eles eram chamados de desviantes. E isso dava um leque pra você interpretar de várias formas. E acho que a psiquiatria, entre muitas aspas, soube usar isso muito bem no passado. Segundo muitos especialistas, a psiquiatria pode ser considerada o primeiro ramo, a primeira especialidade da medicina. Só que lá pro século XVIII, mais ou menos, ele recebeu outro nome. Chamava psiquiatria de alienismo. Porque ela cuidava dos alienados. Que, pra eles, o alienado era aquela pessoa com distúrbio mental, aquela pessoa com problemas no seu processo cognitivo, aquela pessoa que não seguia o padrão normal, que não seguia a normalidade, enfim, do pensar e do agir. É importante dizer pra vocês também que as práticas alienistas, elas surgem perto da Revolução Industrial, perto da Revolução Francesa, quando as pessoas decidiram dar um lugar separado pra tratar essas pessoas, o que antes não acontecia, com métodos específicos pra tratar esse tipo de distúrbio, esse tipo de questão, o que antes também não existia. Um dos primeiros caras a pensar sobre esse tipo de questão e ser definido como alienista foi um tal de Philippe Pinel, que nasceu na segunda metade do século XVIII. Ele foi um dos primeiros a tratar a loucura como uma espécie de doença especial e a tentar encontrar algum tipo de tratamento que desse conta desse tipo de fenômeno. E foi a partir da consolidação das práticas e das teorias alienistas, como essas pensadas pelo Pinel, que diferentes outros teóricos começaram a estudar as mesmas coisas, o que levou a uma gama de estudos começando a ser produzidos a partir do século XIX, começo do século XX. E lá para 1882 é quando a gente vai ter o reconhecimento da psiquiatria como uma especialidade da medicina, uma especialidade acadêmica a ser estudado. E lá em 1912 você vai ter o reconhecimento como uma ciência autônoma, então já não conectada necessariamente com a medicina, já tem uma autonomia científica bem maior. A instalação do Hospício Pedro II do Rio de Janeiro vai ser um grande marco no Brasil. Isso lá em 1852, porque você vai começar a abrir um leque de possibilidades da medicina dentro do nosso país. De outros hospitais, de outras instituições começarem a tratar desse assunto de forma mais específica. E esse hospício, em 1911, vai se chamar Hospital Nacional de Alienados. Enfim, muitas instituições vão aparecer, vai ser um marco, mas a gente pode dizer que o Hospital Nacional de Alienados, que era o Hospício Pedro II, foi o primeiro que apareceu no Brasil. Mas antes desse montão de instituição começar a aparecer, o lugar mais comum no qual essas pessoas acabavam parando eram nas prisões mesmo. Elas não tinham acesso a nenhum tipo de tratamento, né, não havia nenhum tipo de finalidade de cura, mas elas eram jogadas lá, segregadas da sociedade, meio que abandonadas lá dentro mesmo. A gente também tinha o caso das casas de misericórdia, que não funcionavam com essa pegada mais punitiva, então mais um espaço de acolhimento e assistência aos mais pobres, mas as pessoas, entre aspas, loucas, acabavam também indo parar nesse lugar. E no meio dessas mudanças todas que o Victor acabou de falar, é importante dizer que vários métodos alternativos começaram a aparecer aí pra você se tratar desses loucos. Que é uma coisa, vamos ser sinceros, acontece tipo bizarramente até hoje, assim, num número muito alto de gente que oferece comunidades terapêuticas ou coisas do tipo pra tratar gente que eles consideram ser desajustados. Mas começou tão boom isso daí no século XIX pra, enfim, oferecer uma alternativa a tratar desse pessoal com esses problemas mentais. E na literatura a gente consegue ver muito isso num trabalho muito, muito gostoso do Machado de Assis. Lê Machado de Assis? É muito bom, façam isso. Se chama O Alienista.
começa, e ele foi escrito lá em 1881, 1882, que é uma época que a psiquiatria passa a ser entendida como ciência, como uma especialidade da medicina no Brasil. Bem nessa época, surge esse trabalho aí que ele vai discutir bastante muito esses métodos e o que estava acontecendo no Brasil com isso. E esse livro do Machado, aliás, é muito legal. Ele gira em torno de uma personagem chamada Simão Bacamarte, que é um alienista formado na Europa, que volta para sua cidade natal, chamada Itaguaí, e lá ele decide fundar... Nossa, fiz o Temer aqui no dia da posse, né? Aumenta uma balinha! E aí lá, uma vez de volta, ele decide fundar um manicômio chamado Casa Verde. E o que é muito interessante é que no final do livro, eu vou dar spoiler, então se vocês não gostam de spoiler, hashtag Game of Thrones, vai por um segundo. Espera sair a série. Exatamente. Ele começa a redefinir de tempos em tempos aquilo que ele considera loucura ou não, e no final, tá tudo tão abrangente, quem é considerado louco, quem é considerado normal, que o cara decide soltar todo mundo que estava internado e ele mesmo se interna. Então é um conto que brinca muito com os limites do que é considerado sanidade ou loucura, e eu recomendo fortemente que vocês leiam. Nessa interpretação, o Machado de Assis ele transfere ao Dr. Bacamarte uma certa tensão que estava acontecendo, uma crítica, né, tensão que ele atribuía aos alienistas no Brasil. O que, assim, gerou muitas e muitas leituras dentro da sociedade que estava começando já a ver a psiquiatria como uma ciência autônoma, como uma especialidade autônoma fora da medicina. Quando ele fala que os alienistas mesmo não estão sabendo tratar da coisa e não estão sabendo lidar com esses problemas, esses espaços de cura alternativa acabam sendo opções, e muitas vezes nem são as opções alternativas, acabam sendo as primárias mesmo. Bom, mas uma das fases mais marcantes e que mais mudou os rumos da psiquiatria e da relação das pessoas com a loucura foi logo depois da proclamação da República, quando dois outros fenômenos além do alienismo se juntam para dar mais caldo nesse feijão, como diria George, que é a eugenia e o higienismo. Vocês lembram lá no nosso vídeo passado, quando a gente estava falando da revolta da vacina, que a gente começou a discutir um pouco como que o governo começou a olhar para a própria população e vê-la como um sinal de atraso, como um sinal de retrocesso do seu próprio país, da sua própria nação. Então, por exemplo, em relação ao higienismo, o governo começa a olhar para tudo que ele considerava insalubre, tanto do ponto de vista dos corpos das pessoas, quanto dos lugares onde elas viviam, e ele começa a atacar isso de maneiras muito drásticas. Então, por exemplo, ele tenta acabar com o surgimento dos cortiços, minando esse tipo de habitação o mais rápido, mais forte que ele consegue. Essas ações higiênicas, entre muitas aspas aí, então são todas essas noções de modernização, de progresso, de higiene, que se juntam para mudar um pouco os rumos que a forma como a loucura era vista, sobretudo porque o governo, os alienistas, todas as pessoas envolvidas com essas teorias e práticas acreditavam que as doenças que os homens tinham, elas eram indissociáveis do lugar onde eles viviam e da forma como eles viviam. E é um pouco mais ou menos essa ideia que a gente consegue chamar de medicina social, a qual a psiquiatria vai eventualmente se alinhar. Junto a essa questão da urbanização e essa busca desenfreada que a gente chama pela modernização, começaram outros problemas a se intensificar bastante. Um deles foi uma pressão social muito grande para que essas pessoas, esses alienados, começassem a sair da circulação urbana, não estasse mais, digamos assim, à vista das pessoas. E aí o poder público basicamente teve que começar a tomar uma série de medidas, várias ações, para começar a tirar esses desajustados, esses desviantes, esses malucos, fora dos espaços públicos e colocar assim em lugares de exclusão. O manicômio é um lugar deles. Bom, gente, por isso uma sociedade ordenada, organizada, ela necessariamente envolvia você limpar toda essa galera que era considerada suja, maluca, esfarrapada, tudo isso, todos esses adjetivos dos espaços públicos onde elas eram vistas e interagiam com o resto da sociedade. Por isso, o discurso da eugenia foi o grande pilar da área da psiquiatria como um todo na década de 20 e na década de 30 do século passado. Por isso também que a psiquiatria cada vez mais começa a ser entendida e associada a uma espécie de ordem moral. A teoria da eugenia foi criada lá em 1883 por um cara chamado Francis Galton. E aí é que vai entrar a grande questão para nós, bem problemática. Ele vai usar um pressuposto do Charles Darwin, que foi falar sobre a teoria da evolução das espécies, e propõe um certo darwinismo social, dizendo que essa evolução também acontece nos seres humanos. E por isso que há seres humanos que, digamos, conseguem conquistar mais coisas e outros que conquistam menos coisas. É uma evolução que não é natural, como o Darwin propôs, mas é uma evolução artificial. E aí é importante a gente falar que quando a gente está dizendo de alguns seres humanos conseguem conquistar mais coisas, a gente está falando de uma questão extremamente racial também. Porque, por exemplo, no topo disso a gente está colocando os brancos, que, enfim, conseguiram conquistar mais riquezas, mais coisas do tipo, estar melhor no mercado de trabalho. Claro que a gente está falando do século XIX, o mercado de trabalho é bem abstrato nesse caso. Mas você também tem a questão tipo, dos negros terem sido escravizados, terem sido considerados uma raça inferior por muito tempo,
Então, para ele, existe uma explicação nisso daí, que ele chama de darwinismo social. É uma evolução que alguns conseguiram, que no caso podemos colocar os brancos, como nesse exemplo, e outros não, que no caso são os negros. Bom, e com o passar dos anos, quando essa teoria eugênica começa a ser apropriada, ela vai tocar também questões raciais e questões de gênero. E para que tudo mais também casasse em torno desse projeto de progresso e de urbanização e de limpeza das cidades e dos corpos, a eugenia também vai se alinhar com as questões higiênicas para tentar sanear cada vez mais os espaços públicos e os próprios corpos das pessoas. E esse discurso refletiu muito na política dessas instituições psiquiátricas ou até mesmo no manicômios. Porque começaram a haver muitas internações que não eram necessariamente de pessoas com distúrbios mentais. Mas se elas eram consideradas com comportamentos desviantes ou coisas que, sei lá, às vezes a família não concordava, eles já eram passíveis de estar internados pelos manicômios. Nós não podemos mostrar os prontuários desses manicômios, os prontuários médicos, porque existe um problema de legislação que eles não podem ser expostos. O que é um problema, inclusive, para muitos historiadores que vão pesquisar isso. Mas, quando a gente vai olhar para essa documentação, para esses prontuários, a gente consegue perceber que existe um perfil extremamente variado entre aqueles que eram internados. E nós vamos falar de alguns deles agora. Os homens, por exemplo, eles não estavam imunes a esse processo, porque eles também faziam parte de um padrão de comportamento, eles faziam parte ali de algo que se espera deles. É exatamente por isso, pelos homens também não estarem imunes a serem considerados loucos e institucionalizados por conta disso, que questões em torno da sexualidade também vêm à tona muito forte. Quando o homem não expressava as condutas ou as práticas que eram esperadas dele enquanto homem, ele também era considerado como uma pessoa desviante por conta disso. De uma maneira ou de outra, ele também acabava sendo vítima desse sistema que levava ele a procurar por alguma espécie de solução para uma patologia mental em nome dessa sexualidade desviante, digamos assim. E também foi em torno dessa sexualidade masculina que deveria ser preservada em nome de tudo e todos, que a internação de homossexuais foi muito comum no período também, como acontecia às vezes com mulheres, como acontecia às vezes com pessoas mais pobres. E o próprio olhar da homossexualidade como uma doença que deveria ser combatida tanto em homens quanto em mulheres, que levaram muitas famílias a internar filhos, filhas, irmãos, pais, seja lá quem for, em nome dessas práticas sexuais. Muitos deles, aliás, foram expostos a certos tipos de tratamento que hoje em dia a gente considera como muito retrocesso, antiquados pra caramba, como a questão do eletrochoque, por exemplo, que foi aplicada pela primeira vez em 1935 nos Estados Unidos. E falando da mulher especificamente, vão existir uma outra leitura, uma outra concepção e até outras consequências para isso. A gente tem que entender que a gente está falando de um período em que a família, na verdade até hoje assim, mas a família é tida como uma instituição mais preciosa, mais importante da sociedade. E a mulher, naquele papel de mãe, ela acaba sendo muito o eixo central disso, o eixo que dá sustentação para a família. Tanto é que, assim, quando acontece um problema familiar, comumente, até hoje, muita é colocado na culpa da mãe isso. Então, assim, ela não podia fugir desse tipo de comportamento padrão social que ela dá estabilidade para casa. Tanto é que existe aquele padrão que eles vão chamar de aços de Santa Mãezinha, que é aquela mãe piedosa, que é aquela mãe que cuida, que é aquela mãe que abraça, que faz tudo. E aí ela tem um grande papel dentro da família, porque é ela que vai identificar essas boas condutas que pode no futuro dizer se alguém é desviante ou não. Qualquer mulher que fugisse desse comportamento, que não estivesse de acordo com isso, ela era internada, ela ia pro sanatório, porque é aquela velha coisa. É possível curar esse comportamento que não é padrão, esse comportamento que não é tido como normal. É sapatão, vai pro sanatório, é viado, vai pro sanatório. Apesar da gente ver com um olhar muito negativo tudo isso, né, do tipo, eles estavam lá apenas trancafiados, era isso mesmo. Os médicos que eram responsabilizados por essas pessoas, eles tentavam, dentro daquilo que eles achavam que deveriam fazer, encontrar algum tipo de cura para essas pessoas. Então o discurso era muito forte, as famílias acabavam sendo convencidas e mandavam essa galera pra lá. Por isso que a gente também consegue entender o porquê que era tão comum, às vezes, a prática do abandono. Então, por exemplo, você às vezes coloca questões como idade nesse fator e você consegue entender porque muitas senhoras também acabavam sendo simplesmente abandonadas nesses manicômios, sem que a família nunca mais voltasse lá pra fazer qualquer tipo de acompanhamento ou mesmo tirá-las, eventualmente, daquele lugar. É legal falar também que existem outros tipos de internação que ficavam completamente de acordo com o entendimento daqueles que internavam, né? Como, por exemplo, a questão de alcoolismo e uso de drogas. Por exemplo, você que vai lá no Facebook xingar eu e a Jorge chamando a gente de maconheiro, se a gente tivesse um século atrás, você podia mandar internar a gente. Você que fuma maconha, você vai morrer. Que maravilha. Tem aquele filme
síndrome do Rodrigo Santoro, né? Que é o bicho de sete cabeças, que é basicamente isso. Sei lá, meu filho tem um comportamento que eu não gosto, vou mandar ele internar ele como louco. Enfim, era muito comum isso daí acontecer também. E exatamente por isso que o Joe falou que muitas vezes as internações e os motivos das internações acabavam ficando muito mais a critério da pessoa que decidia internar do que toda e qualquer ciência e concretude por trás disso que justificasse a internação. A gente fica sabendo de muitos casos de abuso de poder que rodavam soltos nesses lugares, com muitas violências físicas, morais, psicológicas acontecendo por lá. E você pegar os prontuários dessas pessoas e tornar a história delas de fato algo sobre elas, não sobre as pessoas que colocaram elas lá, ou sobre os motivos incontestáveis que levaram à internação delas, também ajuda a contar um pouco a história dessa gente que sofreu tanto com esse tipo de prática que era incentivada pelo Estado, né? No final da década de 70, em plena ditadura militar, pode dizer, os anos mais duros da ditadura militar, começou a haver uma luta antimanicomial muito grande. Basicamente, trazeram várias denúncias, mostrando que o isolamento dessas pessoas que eram consideradas desviantes em manicômios não estava sendo eficiente, estava assim, trazendo mais problemas do que soluções. E que basicamente haviam muitos maus tratos. Porque vamos pensar que a fiscalização desses manicômios, ela não existe. Que fiscalização, né, minha gente? Não existe essa fiscalização. Então, assim, era muito comum acontecer tipo, diversas atrocidades de maus tratos contra os, aspas, pacientes. E muitos, inclusive, que eram tão dopados de remédio, tão agredidos, ficavam tão sequelados, assim, que começavam a ter um comportamento como se eles fossem doidos mesmo, aspas. Era muito comum. Essas denúncias começaram a crescer muito e esse movimento ganhou muita força a partir aí da década de 70. Chegando mais perto do final da ditadura, todo esse clamor por uma humanização maior no tratamento que era dado a essas pessoas, começam a ter, de fato, um ouvido maior, começam a ser recebidas com um pouco mais de carinho pela população e também pelas pessoas que pensavam nisso, levando à criação de discursos que, de fato, pregavam que você tratasse essas pessoas de uma forma bem diferente da qual elas vinham sendo tratadas há tanto tempo. Entre eles, a gente vai ter aí o Centro de Atenção Psicossocial, que é o CAPS, que basicamente vai tentar fazer essa função, do aspas, de portas abertas para essas pessoas e tentar ajudá-las. E aí é que entra com muita força um projeto de lei do deputado Paulo Delgado, em 1989, que pedia a extinção dos manicômios, basicamente o fim deles, que, enfim, a gente concentrasse isso tudo nesse CAPS. Mas isso de você acabar com toda a rede manicomial do país é um discurso muito polêmico, porque é lucrativo você ter manicômio. É só você fazer um paralelo, por exemplo, com as prisões. Tem muita gente ganhando muito dinheiro por trás dessa forma como as coisas eram feitas. Então o setor privado foi um dos maiores opositores a toda essa mudança que estava sendo proposta na forma humana ou desumana como você tratava as pessoas que eram diagnosticadas com loucura. Até que 6 de abril de 2001 vai ser promulgada a lei Paulo Delgado, que vai fazer uma reforma psiquiátrica na comunidade brasileira. Vai trazer muitas vitórias, mas a gente sempre é bom falar aqui que vitórias também são suscetíveis a muitos retrocessos. E é muito recente, quando você para pra pensar. Tem 18 anos, tipo, com maior de idade. A minha irmã agora. tem 19. E a lei pode ter muito retrocesso. Assim, a gente tem que pensar que em tempos em que há um governo que é tão moralista e traz toda hora essa criminalização de pessoas que, enfim, hoje a gente não usa mais esse termo, mas elas são consideradas desviantes, retrocessos são muito possíveis. E a gente sempre tem que ficar esperto. E é por isso que a história não serve. Pra gente fazer reflexão e não deixar que certas coisas aconteçam de novo. Por isso, minha gente, quando vocês ouvirem por aí a galerona falando, vamos incentivar o eletrochoque, a solução é a volta dos espaços de internação e isolamento psiquiátrico, cura gay, o Jonathan é chato, tá comportamento imoral. Você se lembra de que tudo isso daí é discurso que é construído ao longo do tempo por uma galera que ganha dinheiro fazendo isso daí e tá pouco se pra galera que tá recebendo esse tratamento. E tome muito cuidado com essas comunidades terapêuticas que, enfim, estão crescendo muito, que recebem uma porrada de dinheiro do governo já há uns 20 anos e que ali a fiscalização é zero. Então, galera, é isso aí. Se inscreva no canal, clica aí no sininho, manda aí no Instagram do Vitor figuras de onde fica o sininho. Vai mandar nada no Instagram.